Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já clica ali no sininho que você vai receber uma notificação toda vez que nós tivermos novas postagens. Já curte, compartilha, comenta aí o que você achar importante. E vamos à palavra de Deus, vamos dar sequência hoje à série Processos. A gente falou sobre o processo de algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que chamam muita atenção pela forma que eles sofreram para depois chegar nas promessas que eles receberam. E hoje nós vamos falar um pouco sobre mais um personagem bíblico do Novo Testamento que se tornou inclusive um dos homens responsáveis pela igreja primitiva, que foi Paulo, que no início era Saulo, depois virou Paulo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um episódio em específico, um processo em específico de vários que Paulo sofreu durante a trajetória, durante o ministério dele. Então vamos à palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 25. Vamos lá, Atos 16, 25. A palavra de Deus diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Esse é o poder do louvor no meio do processo. Quando você está no meio de um processo, no meio de uma tempestade, no meio de um vale, de um deserto, existem vários nomes bíblicos para esse tipo de situação que você passa. Algumas vezes por decisões que você tomou, algumas vezes porque você de repente não ficou atento a algo que no meio do teu caminho, que Deus te alertou. O importante aqui não é o como, mas sim a situação que você está passando ou que você já passou. No meio de processos como esse, quando Paulo passou, ele tinha acabado de ser preso. Mas por que ele foi preso nesse momento, Vitor? Paulo foi preso nesse momento porque ele tinha expulsado o demônio de uma mulher que era adivinha. Então essa mulher fazia algumas adivinhações e ela era uma mulher renomada de acordo com alguns governantes, alguns políticos da época. E quando Paulo percebeu que ela estava possessa, endemoniada, ele expulsou o demônio dela e ao expulsar o demônio dela, ele tirou fontes de recursos, fontes de lucro de algumas pessoas importantes dessa época. E por conta disso, mandaram prender Paulo e Silas, que estavam junto com ele. E ao serem presos, sem nenhum motivo, sem nenhuma causa justa, eles foram presos e antes de serem interrogados, eles começaram a louvar ao Senhor. O importante relato é que aqui a Bíblia cita não só que eles foram presos, mas vamos ler o seguinte, olha o que diz o versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los, tendo recebido tais ordens, e o lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Ou seja, eles estavam dentro de um cárcere, presos aos pés no tronco. Ou seja, eles estavam presos de um modo que não dava nem para se mexer direito. Imagina fazer necessidades básicas, comer, beber, ir ao banheiro, coisas desse tipo. Eles estavam presos numa situação ali desumana depois de serem açoitados. Isso porque não existia ainda um motivo prévio, motivo justo que eles teriam sido presos. Mas no meio dessa situação, Paulo e Silas decidem louvar, eles decidem orar. O motivo da prisão deles era justa? Não. Eles foram açoitados de uma maneira que fazia sentido? Também não. Eles tinham sido presos de uma maneira que eles mereciam? Também não. Então tudo estava concominando para que eles pudessem simplesmente murmurar. Só que mesmo assim, por serem homens de Deus, eles ao invés de murmurar, eles decidem louvar. Eles começam a adorar a Deus. Você não tem noção do poder que tem no mundo espiritual o teu louvor e a tua adoração no momento que você está passando por um vale ou por um processo. Em situações gerais já tem muito poder, mas no momento que você está sendo oprimido, que tem alguma coisa tentando te parar, te bloquear, nesse momento você ainda assim conseguir tirar força, parar, louvar e adorar a Deus, é uma das maiores formas de adoração que existem. Porque o teu coração, às vezes o teu corpo não consegue falar, você não tem forças às vezes no meio desse deserto, mas você põe um louvor, você começa a acompanhar a música, depois você começa a louvar e quando você vê, o teu espírito já está tomado, você já está louvando sozinho. Se você tem, por exemplo, o dom de falar em línguas, você já começa a ministrar em línguas e de repente as coisas começam a fluir de um jeito que você nunca imaginou. E são nesses momentos que cadeias são quebradas, que correntes são quebradas, que nós somos desatados no mundo espiritual. Nesse momento, Paulo e Silas, ao decidirem louvar a Deus, a prisão é aberta, um terremoto acontece. Olha o poder que tem a oração e o louvor. Nesse momento, quando eles louvam,
a prisão é aberta, e só que aí logo depois disso, o carcereiro que era responsável por cuidar deles, ele começa a pensar, meu Deus, tudo se abriu, eles vão querer me matar porque eu deixei Paulo fugir. E nesse momento, quando ele vê que tudo se abre, o carcereiro ameaça se matar. Ele ameaça se suicidar porque ele acredita que vão matar ele por causa daquilo, que não tem como explicar aquela situação. Mas no meio daquilo tudo, Paulo ainda para e fala, não, peraí, calma aí, carcereiro, vem cá, por que você está querendo se matar? Ele, não, porque eu vou morrer por causa disso. Ele, não, peraí, fica tranquilo. Ele pergunta, como eu posso ser salvo? Então eles começam a ministrar a palavra de Cristo para aquele carcereiro. Aquele carcereiro decide se batizar, ele decide aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E logo depois disso, eles voltam para a prisão. E no dia seguinte, na manhã seguinte, chegam ordens falando que é para Paulo e Silas serem soltos, porque não existia nenhum motivo para que o tivessem prendido. Então, no meio dessa circunstância, Deus, na verdade, nem precisava ter agido, porque no dia seguinte eles já seriam soltos. Mas mesmo assim, por um louvor, Deus soltou eles antes do tempo, ou seja, eles já viveriam aquilo, eles já seriam livres na manhã seguinte. Mas porque eles louvaram, Deus acelerou o processo deles. Deus fez com que eles pudessem ter sido soltos antes, só que mesmo assim, Deus abriu a prisão quando eles viram que existia um homem que queria tirar a própria vida por causa daquela atitude de Deus. Eles falaram, não, peraí, vem cá, eu tenho que te ajudar. E eles decidem falar a palavra de Deus, eles decidem evangelizar aquele homem no meio daquela circunstância. Então, são em meio a circunstâncias como essa, que em processos, às vezes, que são muito, muito dolorosos, como esse que Paulo e Silas estavam vivendo, que nós precisamos entender. Número 1, o poder da nossa adoração. Se você está no meio de um deserto, siga essa dica. Põe uma adoração e entra em um momento de verdade, de qualidade com Deus e de adoração. Começa a cantar os principais louvores, os que você mais gosta, não importa o qual, não importa de qual época, se é de agora, se é de 50 anos atrás. Entra em adoração com o Espírito Santo de Deus e começa a orar. No meio disso tudo, começa a orar, começa a declarar palavras de cura, de paz, de prosperidade, de bênçãos espirituais chegando até você e até a tua casa. E quando você começa a fazer isso, cadeias são abertas, cadeias são quebradas. E mesmo assim, no meio de circunstâncias como essas, você vai receber aquilo que você pediu, aquilo que você recebeu como promessa antes do tempo, mas no meio dessas circunstâncias é importante que você esteja atento para ajudar as pessoas ao teu redor, porque toda promessa, toda bênção que Deus direciona para a tua vida nunca é só para você, nunca é para que apenas você usufrua. Se as pessoas ao teu redor, se a tua família, se a tua parentela, se os teus amigos, se a sociedade na qual você está inserido, se os teus negócios, se o teu trabalho não viver e não ver você vivendo aquilo, dificilmente essa bênção irá ser guardada na tua mão. Então você precisa aprender a receber, mas também aprender a dividir todas as bênçãos que vêm na tua direção. Então mesmo no meio de um processo de liberdade, onde Paulo e Silas são livres por Deus no meio dessa circunstância, eles decidem evangelizar aquele carcereiro e eles ganham uma alma, eles ganham uma vida para Jesus. A partir desse momento, esse homem se torna outro homem, a família desse homem se torna outra família. E a partir disso, no dia seguinte, eles são livres mesmo assim. Então são em meio a processos como esse que nós aprendemos gatilhos e chaves espirituais para que nós consigamos saber o que fazer e como agir no meio de circunstâncias como essa. Amém, amados? Na semana que vem a gente vai continuar um pouco sobre uma das histórias também de Paulo ainda, mas antes da gente finalizar e ir para o vídeo da semana que vem, quero finalizar com uma oração. Se você puder, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa história. Muito obrigado, Pai, por ter aberto as cadeias, a cadeia, Pai, as prisões, Pai, no meio daquela situação de Paulo e de Silas, Pai. Obrigado, Pai, por ter intercedido, Pai, por aqueles homens, Pai, que estavam levando a tua igreja para se tornar o que é hoje. Obrigado, Senhor, pelo poder do nosso louvor e da nossa adoração. E nós te pedimos, Pai, ministra o nosso coração para que nós entendamos, Pai, o poder de nos conectar contigo através de uma oração e de um louvor, principalmente no meio de um processo ou de um deserto, Pai, que infelizmente nós passamos. Obrigado, Pai, por nos tornar homens e mulheres melhores diante dessas circunstâncias e nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até semana que vem. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você achar relevante e precisa receber essa palavra de Deus. Até semana que vem.